Boa tarde, eu sou a Nilza, enfermeira responsável técnica da empresa Esterimed, empresa de reprocessamento e esterilização de produtos para a saúde. E estamos aqui no Rio de Janeiro, no encontro técnico com a doutora Kazuko, para falar sobre os benefícios e a segurança no processamento e esterilização dos produtos para a saúde pelo processo vapor a baixa temperatura e formaldeído. E vamos aproveitar a presença da doutora Kazuko para tirar algumas dúvidas que muitas chegam para a gente, doutora Kazuko. Uma delas é do setor público, dos hospitais públicos, que sempre nos questionam a possibilidade de acrescentar o VBTF nos termos de referência para a esterilização dos materiais termosensíveis, que até então era só o oxetileno e já vinha bem fechado, né? Contratação de empresa para esterilização de produtos por oxetileno. E se realmente o VBTF pode ser utilizado também nesse setor público. Boa tarde, obrigada, Nilza, pela oportunidade de falar de um dos métodos de esterilização a baixa temperatura, que é pelo formaldeído. E eu fico muito feliz de esclarecer, né? Então, primeiro, o gás formaldeído, indiscutivelmente, é um agente esterilizante. Para quem não sabe, o meu mestrado, doutorado, foi para provar que o formaldeído é um esterilizante atendendo o critério de reduzir a população microbiana esporulada até 10-6, né? E daí, inclusive, esse estudo de mestrado e doutorado é que me encaminhou para ser hoje uma especialista em processamento de produtos para a saúde, incluindo a esterilização. Dentre os métodos de esterilização atualmente disponíveis, sem dúvida, o autoclave, né, vapor saturado sob pressão, é o método campeão. Tanto que o tempo me traduz isso. Se em 3 minutos a 134 graus eu tenho uma redução de 10-6 de esporos, especialmente resistente ao método, é imbatível com qualquer método de esterilização a baixa temperatura que exige pelo menos 1 hora, salvo engano. Pode ser, como é multidependente também da parte física, pode ser que um aumento da temperatura possa reduzir o tempo, aumento da concentração possa reduzir o tempo, mas de qualquer forma não tem dúvida que o material termoresistente deve receber a prioridade de ser esterilizado por autoclave, né? Porque é seguro, a gente fala que é um processo limpo no sentido de não deixar resíduos, agredir menos o ambiente. Bom, então é isso. Agora, falando dentre os métodos de esterilização a baixa temperatura, oxetileno, vapor a baixa temperatura e formaldeído, e peroxidrogênio, e também tem o ozônio, não está disponível em nosso meio, mas nos Estados Unidos e Canadá sim, né? Quando eu falo em difusibilidade, a ordem é o mais difusível, o oxetileno, formaldeído, peroxidrogênio e ozônio. No entanto, suficientemente foi demonstrado em pesquisas que, para os desafios impostos por materiais a baixa temperatura, termosensíveis no nosso meio, o oxetileno e o formaldeído se equiparam. Então, tem um trabalho bem interessante, muito bem desenhado, a gente fala que é um trabalho robusto, onde materiais de superfície, materiais canulados de 3 milímetros e num comprimento que reflete o comprimento de um catéter de angiografia, foi provado que
contaminada também com matéria orgânica, soro bovino, foi comprovado de que o vapor a baixa temperatura de formaldeído e o oxietileno foram igualmente eficazes quando o peróxido de hidrogênio não mostrou eficácia, né? Então, esse é um dos trabalhos bem importantes. Um outro trabalho também que prova a equiparação do vapor a baixa temperatura de formaldeído e oxietileno é uma pesquisa a convite da Olympus, onde um grupo de pesquisadores desenhou um protótipo, desafio, e o vapor a baixa temperatura de formaldeído e oxietileno foram aprovados sem nenhuma dificuldade. Então, eu não sei por que esse receio, né, de não colocar no processo licitatório também o método de esterilização a baixa temperatura, porque segurança não deixa mais dúvida. Toxicidade, idem, né? Porque nós temos parâmetros máximos aceitáveis de resíduo e tudo isso deve ser controlado e é controlado pela empresa que a Nilsa coordena. Então, pessoal, eu queria agora então, listar assim, o que me fala a favor da esterilização por vapor a baixa temperatura de formaldeído. Primeiro, ele é automatizado, né? Aliás, é proibido utilizar as pastilhas como foi a proposta das minhas dissertações de mestrado e doutorado. Então, ele é automatizado. Tem norma construtiva, isso é muito bom, dá um direcionador para o fabricante. Tem norma de qualificação, ótimo. Se eu quero provar a validação, se eu quero validar, realizando qualificação de instalação, operação e desempenho, tem norma que me direciona para essa qualificação. Tem indicador biológico, né, que é o sinalizador do sucesso e insucesso. Ele admite qualquer embalagem. Não tem nenhuma restrição em relação à matéria-prima do material termosensível, e é um método considerado de baixo custo. Não exige nenhum ambiente especial para alocação desse equipamento, que pode ser na central de material, mas a Nilsa oferece como empresa, né, terceirizada esse método de esterilização, ou seja, não sei qual é o receio de quem não coloca como uma possibilidade nos processos licitatórios de método de esterilização a baixa temperatura. Eu não sei se você tem algum detalhe a mais que você queira que eu fale. Então, olha, talvez voltar um pouquinho na toxicidade. Não resta dúvida que tanto o oxietileno quanto o formaldeído são tóxicos, mas chega até o usuário após a aeração segura e o material detoxicado e pronto para uso. Assim, doutora Casucco, também eles questionam que se o material, uma vez, quando fabricado, a primeira esterilização foi em oxietileno, que após os usos também teria que ser esterilizado em oxietileno. Você poderia tirar essas dúvidas relacionando as legislações pertinentes? Olha, essa incompatibilidade dos métodos de esterilização, a legislação não toca nesse assunto, dizendo que sim ou não. Eu sou... tem uma questão de crença pessoal e profissional que temos que criar evidências, né? Essa questão de achômetro é muito perigoso, né? E a primeira coisa que Nilsa eu faria, para quem assim se posicionasse, assim, qual é a evidência científica que me impede de trocar o método de esterilização? E talvez estimular, viu, Nilsa,
para que investigações sejam feitas. Por exemplo, assim, qual é a justificativa? É porque a esterilização não funciona, ou é porque estraga o material, ou porque forma um resíduo que pode prejudicar o paciente. Quer dizer, quem afirma a incompatibilidade teria que dizer o que é que tem como evidência para dizer que não pode mudar de método, né? Porque a razão técnica não tem. A razão legal, portanto, existe? Legal, eu desconheço. Não tem nada legalmente que diga que não possa trocar de método. Teve uma época que, no início do reuso de material de uso único, tinha o questionamento de que materiais que foram esterilizados por radiação não poderiam ser esterilizados em oxetileno, porque aumentava resíduos de cloridrina, né? Essa era a informação. E prejudicando o paciente em termos de quando em contato, processos inflamatórios. Eu tenho esse trabalho publicado. Quem comandou esse trabalho foi o Rafael Queiroz. Nós trabalhamos com um grande tamanho amostral, onde pegamos os materiais previamente irradiados, depois esterilizados em oxetileno, e medimos a citotoxicidade, o quanto destrói conjuntiva de camundongo clonado, e mostrou que nada. Então, talvez assim, se esse medo for muito grande, precisa encomendar uma pesquisa. O Rafael faz isso, não sei, estou colocando outras pessoas à disposição, né? Mas a metodologia nada mais seria a não ser: pega o material habitualmente esterilizado em oxetileno, esterilize em formaldeído e veja se forma um resíduo tóxico, comparando com o material que sempre foi esterilizado em oxetileno e sempre foi esterilizado em formaldeído. Gente, nós temos que parar de direcionar a nossa vida a partir de opinião de especialistas ou a partir de falas que não têm sustentação. Eu sou cria da USP e na USP, assim, não posso afirmar nada que não tenha evidência científica, né? Então, delicadamente, no primeiro momento, vocês poderiam perguntar a quem afirma isso qual é a fonte dessa informação e analisar o rigor do método da fonte dessa informação. Aí tem justificativa. Aqui, ó, é um trabalho robusto, onde isento de conflito de interesse, onde mostra que eu não posso trocar de método. Caso contrário, gente, a gente fala entre nós, é fofoca. É fofoca, e é uma pena a gente deixar de aproveitar um método eficaz, assim, por causa de pareceres. Muitas vezes a chefia fala uma coisa e impede a progressão do texto do processo licitatório, né? Não dá porque... E aí a gente se retrai. Eu sou muito atualmente a busca de evidência científica. Agora, primeiramente, precisa identificar assim, o que é que te pega para não colocar o formaldeído como uma das possibilidades junto com o oxetileno no processo licitatório. O que é que te pega? Medo de não esterilizar é um tipo de pesquisa. Medo de estragar o material, craquelar o material, é um outro tipo de pesquisa, que é a inspeção visual e análise da resistência. Agora, se forma um terceiro elemento tóxico, aí seria o que nós fizemos com radiação e oxetileno. Gente, acreditem, viu? Desde o Descartes, eu preciso ir atrás das evidências, porque o diz que disse não falta. Não sei se eu respondi. Sim, foi bem claro. E a Esterimed tem 17 anos trabalhando no processamento e esterilização de produtos, doutora Kazuko, e
todos os materiais respiratórios, cirúrgicos, materiais de hemodinâmica, respeitando a RDC 15, respeitando a RDC 156, tranquilamente processados sim pelo formaldeído. Nós temos várias evidências através dos testes microbiológicos, através dos testes de endotoxinas que nós realizamos para fazer a validação, né, do processamento desses materiais. A segunda pergunta, tá, doutora Kazuko, é mediante a atual pandemia, né, com o coronavírus, o que muda? Qual seria a nova rotina para tratamento desses materiais, potencialmente pelo coronavírus, nas centrais de materiais dos hospitais e nas empresas processadoras? Gente, esse coronavírus está deixando todo mundo tenso, né? E eu sou bem daquele grupo de risco. Mas eu tenho diabetes controlada, eu tenho hipertensão controlada, só a idade que não é controlada, está indo lá para cima. Bom, eu tenho acompanhado muito, inclusive notas técnicas da Anvisa, colocação oficial nas diversas instâncias governamentais, nacionais e internacionais, numa central de material e na empresa processadora. Primeira regra básica: no material tem coronavírus. É isso que o funcionário precisa acreditar, né? Tem coronavírus. Porque, olha, ontem eu ouvi uma reportagem dizendo que todos nós teremos coronavírus. Talvez assim assintomáticos, talvez um pouco depois. Então, claro que no meu material vai ter coronavírus. A questão principal passa a ser proteção individual. Eu fiquei pensando ontem eu fui ao restaurante e a pessoa que estava na porta, olha o mico, hein? Me chamou a atenção porque eu não passei álcool gel antes de entrar no restaurante. E lá tinha mesinha com álcool gel. Eu acho que vai ajudar muito nessa questão de adesão aos hábitos de proteção individual, né? Nunca vi tanta gente higienizando as mãos como agora, né? Então, a primeira coisa do funcionário, de todos os setores, de uma empresa ou CME que lida com o processamento de produtos para a saúde, a área da limpeza é a área mais crítica. É onde certamente circula o coronavírus. Então, o EPI do funcionário. EPI com uma disciplina exemplar. E isso a gente pode falar para o funcionário, né? Não dá para brincar com EPI no lidar com material sujo e contaminado. Por quê? O coronavírus, em termos de processamento, de limpeza e esterilização, ele é um dos mais favoráveis. Ele equipara a HPV, HCV, HIV, quer dizer, rotinas normais removem e destroem o coronavírus que está no material. Mas o funcionário precisa ter consciência de que ele está lidando com possível e quase certo presença de coronavírus. Então, EPI é a coisa mais importante, que mudaria substancialmente. Agora, muitas centrais de materiais e empresa processadora, eles fazem a limpeza do material de conformação simples em lavador de já sob pressão, no ciclo sem termodesinfecção. Não sei se vocês sabiam disso, né? Porque o material que vai ser esterilizado não precisa fazer termodesinfecção. Faz um ciclo só de limpeza e depois a termodesinfecção seria para materiais semicríticos, inalatórias, assistência ventilatória, tal. Talvez nessa fase pudesse fazer todos os materiais que são lavados automatizadamente o ciclo completo, porque eu teria uma proteção a mais para quem vai fazer a inspeção e vai fazer o preparo das caixas. Fora isso, não tem nenhuma novidade em relação ao material. É diferente da proteína única, que mostrou uma termoresistência anormal. Coronavírus não. Então é para o funcionário. A Nilza estava me perguntando da validade de
imergir os materiais que vêm das unidades assistenciais, né, vem da UTI, ventilatório que foi usado pelo pessoal com o novo coronavírus diagnosticado, e ela perguntou se tem validade fazer imersão em hipoclorito 1% por 30 minutos. Né? O que eu respondi? Matéria orgânica protege micro-organismos. E esses materiais, via de regra, vêm com secreção respiratória. O grande problema é dar uma falsa segurança para o meu funcionário. Né? Ficou imerso em hipoclorito 1% 30 minutos, então agora não tem risco. Matéria orgânica protege micro-organismo. Então, eu não sei se eu já instituiria, porque o coronavírus mata, o hipoclorito e álcool, eles matam tranquilo o coronavírus. Agora, eu tenho um pouco de receio, viu, Nilza, de você instituir uma rotina. Põe primeiro tudo no hipoclorito, por essa falsa sensação de segurança, com os EPIs, achando que não existe mais coronavírus, mas ele está na matéria orgânica protegida, não é? Fora, assim, o dano que possa causar em materiais usados na assistência ventilatória, que tem componente mutado, então, por exemplo, umbu e tal. A gente tem o trauma da época do HIV, onde as pessoas instituíram a pré-desinfecção, relaxaram nos EPIs com aquele pensamento de que, não, agora tudo morreu, gente, matéria orgânica protege micro-organismos. Então, sintetizando a resposta que a Nilza me fez, EPI para quem está na área da limpeza, EPI rigoroso, não colocar pessoas que estão em estado emocional de pânico, em estresse, né? Fazer um rodízio de pessoas, porque aí pronto, se pegar o coronavírus vai dizer que foi atividade profissional e coronavírus a gente pega onde, né? Andando por aí. Então, acho que isso é importante. Nada como esclarecimento dos meus colaboradores, né? Fazer a termodesinfecção na máquina, evitar utilizar o ciclo só de limpeza, mas fazer limpeza e termodesinfecção para proteger o pessoal que prepara a inspeção. Se for, acho que é pertinente talvez, né? O pessoal aliás, assim, todas as áreas e setores agora estão usando EPI, né? Máscara, e não dá para usar mais aquele protetor facial. Antes nós permitíamos a utilização daquele protetor facial na área da limpeza, não dá mais, precisa filtrar o que a gente respira. E óculos de proteção, né? Entra pela mucosa. É mucosa, né? Mucosa. Diante da resposta da doutora Kazuko, a Esterimed, então, não vai estar mudando nada na sua rotina. Vamos continuar fazendo a limpeza, tanto manual como automatizada, utilizando o enzimático, e a esterilização em VBTF para os materiais termosensíveis e vapor saturado para os materiais termorresistentes. E vamos reforçar, claro, então, o uso de EPI, a segurança dos nossos colaboradores. Doutora Kazuko, muito obrigada. Sempre é um prazer estar falando com a nossa ilustre doutora Kazuko. Muito obrigada.